Meus amigos, durante 25 anos ininterruptos, eu viajei o mundo como narrador de futebol. Numa época em que as emissoras de rádio mandavam suas equipes e nós transmitíamos dos locais dos jogos com equipes inteiras. Narrador, comentarista, repórter, assistente técnico. Conheci o mundo, mas não é preciso viajar para conhecer o mundo. Saber, por exemplo, da educação de muitos povos. A América do Norte tem 3 países, Estados Unidos, Canadá e México. Um único país bem educado, de povo preponderantemente bem educado, o Canadá. Há países na Europa, de igual modo, com pessoas que convivem socialmente nos metrôs, nos hotéis, nos bares, nos restaurantes, em todos os lugares públicos. As pessoas convivem educadamente, falando muito baixo, quase sussurrando. Crianças não derrubam cadeiras, não gritam, enfim. Às últimas horas, entrou no noticiário internacional a informação de que uma mulher no Canadá jogou uma mochila na cara de uma garota brasileira, porque a garota falava em português. Esta foi a notícia que nos chegou, com imagens, com fotos, com isso e com aquilo, mas tudo para colocar a brasileira na condição de agredida, de uma pobrezinha insultada por uma estúpida canadense. Ocorre, todavia, e aí a minha experiência como viajante internacional, que o brasileiro é extremamente mal educado, dentro de casa e mais ainda fora de casa. Esta jovem mulher de 17 anos, que de criança não tem mais nada, estava num grupo de 5. Mas olha, falando alto, gargalhando, olhando para as pessoas e caindo na risada. E esta canadense perdeu os controles, perdeu completamente a disciplina habitual e jogou a mochila nesta brasileira. Mas a coisa não é contada pela versão dos dois lados, e isto que me incomoda na imprensa. Brasileira agredida, discriminada porque falava português. Não é porque falava português, é que a notícia não foi contada como devia. Era um grupo de 5, tudo na faixa dos 16, 17, 18 anos, rindo, falando muito alto, debochando das pessoas por perto, todas em silêncio. Esta é a questão que nós temos que discutir aqui dentro de casa. A educação dos filhos, a educação dos jovens, a educação dos velhos que saem de casa, fazem o que bem entendem dentro de um hotel e saem batendo a porta e dizem: eu paguei, eu pago, eu tenho os meus direitos. Um cara que diz isso é tão estúpido que devia ser proibido de sair de casa. O brasileiro, de um modo geral, é desonesto, é ladrão de loja, é o segundo povo que mais rouba em lojas, dentro do Brasil e fora do Brasil. Você sabia disso? Nós só ganhamos, ou pelo menos perdemos, em termos, para a Índia. Mas a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes. Nós temos 200 milhões, então a liderança é nossa. Não há educação dos jovens. O adulto brasileiro, fora de casa e mesmo aqui dentro, é bagunceiro, fala alto, tosse sem proteger a boca e o nariz, espirra, pinta e borda. Regra absolutamente geral. E esta pequena ordinária, que teve uma mochila jogada sobre a cara dela, mas foi mais que merecido. Mas muito mais que merecido. Se os lá de fora começarem a reagir... e para terminar, em Portugal há um movimento agora chamado de turismofobia. Turismofobia, contra este tipo de gente indevida, gente especialmente do Brasil que acha que chegando em Portugal está em casa, isto é, pode fazer o que bem entender com sua falta de educação. Deus me perdoe com este tipo de gentalha, mas este tipo de gentalha gosta muito de viajar, ou se gosta. É isso e até a próxima.